A graça e a paz, povo abençoado. Tem gente abençoada aí, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então diga para 3 pessoas aí, Shalom. Glória a Deus. Diga para no mínimo 3 pessoas, profetize a paz sobre a vida dela. Shalom é paz, a paz do Senhor. Glória a Deus, né? Shalom para todos vocês aí. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículos, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versos 36 e 37. Amém? Todos acharam? 1 Samuel, capítulo de número 17, versos 36 e 37. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, curva a sua cabeça e faça uma oração agora ao Senhor Deus, pedindo que Ele possa falar ao seu coração agora em nome de Jesus. Todos nós orando, pedindo Deus agora que fale ao seu coração, porque a palavra do Senhor será liberada sobre a sua vida, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Em nome de Jesus, há corações nessa noite que precisam receber essa palavra, e que você seja um destes, que o seu coração seja terra fértil para receber essa palavra. Meu Deus, graças te damos, te louvamos pela bondade e misericórdia do Senhor dos Exércitos. Nesse dia, Deus, nós estamos aqui, meu Pai amado, para cultuar e celebrar ao Senhor, render ao Senhor toda glória e toda honra, todo louvor e toda adoração. Espírito Santo de Deus, fale conosco agora através da Tua palavra. O Senhor nos trouxe até aqui neste culto de cura e libertação, debaixo dessa unção, porque o Senhor tem algo para nos falar. O Senhor tem uma palavra para ministrar no nosso coração, e nós queremos dizer que o nosso coração está aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fale conosco, mesmo que seja uma palavra de confronto, mesmo que seja uma palavra de alinhamento, ou que seja de consolo, de conforto, de orientação, uma palavra que vai mudar a nossa existência. Senhor, vire uma chave dentro de nós, é o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar. Que bênção estarmos aqui nessa noite de cura e libertação, nessa noite de quinta-feira, para recebermos uma palavra do Senhor. Quando nós observamos esse capítulo 17 de 1 Samuel, esse capítulo 17, ele vai nos mostrar um personagem chamado Davi, o jovem pastor de ovelhas, provavelmente na sua tenra idade, provavelmente aí por faixa de 15 até 17 anos de idade, e nós vamos encontrar a narrativa aqui que ele derrotou um homem, um guerreiro, o chamado gigante Golias, um homem de mais ou menos 2 metros e 92 centímetros de altura. Todas as crianças sabem essa história, conhecem essa história, porque escuta essa história no culto infantil, na Rejuque. Então é uma história poderosa, porque fala de um rapaz, de um jovem ainda na sua adolescência, que fez um grande feito. Ele derrotou o gigante Golias, aquele guerreiro que por 40 dias aterrorizava o exército de Israel. Por 40 dias aquele filisteu, contratado para aquela guerra, ele saía e ele desafiava pela manhã se tinha algum soldado para enfrentá-lo. Ninguém aparecia. Então ele voltava para a sua tenda, voltava para
para a sua residência, né? Obrigado, Macida, Deus abençoe. Quando era no final da tarde, ele tornava a aparecer e ele desafiava toda a nação de Israel. E aí a história nos mostra, o texto relata, né, que Davi, com uma funda, que era a arma que ele tinha, que ele usava como pastor de ovelha, Davi atirou uma pedra na cabeça desse gigante, e esse gigante então foi derrotado, caiu no chão, tombou. Davi sobe em cima dele, pega a espada e arranca a cabeça dele. Então a história aqui nos conta um grande feito desse homem, uma grande realização desse homem. Agora, para que Davi pudesse derrotar aquele gigante, para que Davi pudesse derrotar aquele homem de tamanho excomunal, para que Davi pudesse derrotar aquele guerreiro que se apresentou durante 40 dias afrontando a nação de Israel, afrontando o exército do Deus vivo, ele precisou passar por algumas situações, ele precisou vencer algumas situações, e isso ajudou ele a tomar uma posição. Então o versículo de número 36 começa Davi relatando para Saul. Ele disse assim: olha, quando eu cuidava das poucas ovelhas do meu pai, apareceu um urso para comer as ovelhas, e eu enfrentei ele e matei. Quando eu cuidava das poucas ovelhas do meu pai, um dia apareceu um leão. Leão dá medo da gente olhar só a gente do lado de fora da jaula e ele lá dentro, né? Eu enfrentei o leão. Tudo isso foi um treinamento para que Davi pudesse agora saber usar, tomar uma decisão para vencer esse gigante que o desafiava e também desafiava todo aquele exército. Então essas atitudes ajudaram ele a tomar uma posição que fez toda a diferença diante daquele grande desafio. E hoje nós vamos falar sobre desafiando os gigantes, ou talvez seria melhor um tema mais apropriado, derrubando os gigantes. Talvez você está aqui nesta noite e alguns gigantes estão se levantando na sua vida. Alguns gigantes estão se levantando no local onde você trabalha. Alguns gigantes estão se levantando na sua família, na sua vida financeira, estão se levantando na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, estão se levantando no ministério, se levantando na sua vida espiritual. Alguns gigantes podem estar te desafiando, e hoje nós vamos usar essa experiência aqui desse menino Davi, para a gente poder desafiar os gigantes, para a gente poder derrubar os gigantes que vêm sobre nós. Quando você olha para as Sagradas Escrituras, especialmente no Velho Testamento, aonde há uma descrição de vários aparecimentos de gigantes, todas as vezes que se menciona um desses homens de tamanho excomunal, logo em seguida fala que ele foi vencido, logo em seguida fala que ele foi derrubado, porque gigantes aparecem na minha vida e aparecem na vida de cada um de vocês. Não é para nos amedrontar, não é para nos paralisar, é para ser derrubado, é para ser vencido, seja ele qual for, amém? Seja ele qual for, em que área for, que está se levantando o gigante, é hora de desafiar esse gigante, e é hora de derrubar esse gigante. Então nós vamos aprender com Davi algumas atitudes para a gente vencer os gigantes que estão nos desafiando. Se você é um daqueles que está aqui e não está enfrentando nenhum gigante, glória a Deus, aleluia, que maravilha, mas não deixe de vigiar, porque logo logo vai aparecer um gigante na sua vida. Então hoje você vai aprender também como vencer os gigantes, como desafiar os gigantes, porque querendo eu ou não, querendo você ou não, os gigantes aparecem, os gigantes vêm, são desafios que vêm sobre a nossa vida. Enquanto estivermos aqui, enquanto, como diz o ditado popular, enquanto fomos comedor de feijão e arroz, vamos ter desafios. O dia que você for para a eternidade, o dia que você for para o céu, para a Nova Jerusalém, aí não vai haver gigantes, porque lá não há gigantes. Lá você vai viver eternamente exaltando e glorificando o Senhor dos Exércitos, amém? Então vamos ver com Davi o que fazer para derrubar os gigantes. Qual é o primeiro passo, ou a primeira coisa que nós aprendemos na hora de enfrentar os desafios? Primeira coisa é sempre acreditar
no livramento do Senhor. Sempre acreditar no livramento de Deus. Diga para o seu vizinho aí, acredite sempre em Deus. Então, Davi, ele acreditava que o mesmo Deus que deu força para ele para enfrentar aquele urso, o mesmo Deus que deu força para ele para derrotar aquele leão, era o mesmo Deus que iria continuar o capacitando, porque Deus é um Deus que capacita. Deus é um Deus que te dá forças, Deus é um Deus que te capacita para enfrentar as adversidades, os desafios. Não somos nós que nos capacitamos, não somos nós que somos mais fortes, não, é Deus agindo em nós, é o Senhor que te dá toda a capacidade dos céus para enfrentar os desafios, sejam eles de proporções menores, médias ou grande de tamanho excomunal. Então, Davi, ele entendeu que o mesmo Deus que o capacitou para enfrentar aqueles desafios, agora estava com ele. E ele acertou nisso, em acreditar. Então é preciso acreditar sempre no poder de Deus. Ainda que os desafios lhe pareçam maiores do que você acha que pode resolver. Porque Deus, Ele é poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. E todas as vezes que o mal cresce, e todas as vezes que a injustiça cresce, e todas as vezes que a malignidade cresce no planeta Terra, Deus entra em ação. Deus traz alguma coisa para ensinar para nós que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Nós, quando damos o discipulado para o batismo, nós falamos sobre uma definição humana de Deus, porque nós não podemos sair dizendo por aí que Deus é tudo, porque há uma corrente filosófica que diz que Deus é uma folha, Deus é uma formiga, Deus é um ser inanimado, e não é assim. A Bíblia define Deus como Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, guia e dirige todo o universo. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, quando eu creio em Deus, eu estou acertando. Eu estou acertando. Então não deixe que pare dúvida sobre você. Porque o Senhor está sempre disposto a te abençoar. Deus está sempre disponível para te dar vitórias. Deus está sempre pronto para te dar o livramento, para te abençoar. Porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos ama, é um pai que cuida dos seus filhos, é um pai que cuida das suas filhas. E quando nós confiamos em Deus, nós agradamos a Deus, porque a sua fé é uma semente de honra. Todas as vezes que você aplica a sua fé em Deus, você está plantando uma semente de honra. E a Bíblia diz que quando nós plantamos sementes, a lei da semeadura nos oferece algumas opções. E ela disse que se você cuidar bem, se você regar bem dessa semente, você vai colher a 30 por 1, a 60 por 1 ou a 100 por 1. Mas todas as vezes que você duvida, a dúvida é uma semente de desonra. Observe na Bíblia todas as pessoas que desonraram a Deus, qual foi o fim que elas tiveram. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, o Senhor diz assim: eu honro a quem me honra. Deus escolhe honrar quem honra Ele. Então, se você tem dúvida, você está plantando uma semente de desonra. Você está plantando uma semente de desonra, e aí não haverá misericórdia, não haverá, melhor dizendo, a honra de Deus sobre a sua vida. Misericórdia há, porque você pode se consertar. Então, Deus está sempre pronto a nos abençoar, porque a fé nossa agrada o coração do Pai. Quando Deus permitiu que o Senhor Jesus fosse levado à cruz, né? E nós comemoramos a semana passada a celebração da Páscoa, né? Na sexta-feira, que é a celebração correta, e não no domingo, como ensinou a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi introduzida no ano 325. Quando Deus permitiu que Jesus fosse levado à cruz, Deus entregou em nossas mãos pedras poderosas para que a gente possa vencer os nossos Golias, para que a gente possa vencer os nossos desafios, para que a gente possa ser abençoado. A luta pela qual você está passando é muito grande. Você olha para os lados,
e não consegue enxergar nenhuma solução, a situação é muito difícil, é impossível. Lembre-se que a sua vitória é certa por causa do que foi feito na cruz do Calvário. Por causa do sangue derramado na cruz do Calvário, que começou no jardim do Getsêmani, no jardim da prensa, até chegar na crucificação. Por 7 vezes o Senhor Jesus derramou o seu sangue precioso. Então tome posse disso. Lembre-se que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Lembre-se que em Cristo Jesus você tem a oportunidade, as ferramentas e as pedras para derrotar os gigantes, para derrotar os desafios que vêm sobre a sua vida, porque essa luta vai passar. Esse deserto que você passa vai chegar ao fim, e mais uma vitória você irá conquistar, em o nome do Senhor Jesus. Basta acreditar em Deus, basta acreditar que Deus pode todas as coisas. O apóstolo Paulo nos fez uma advertência a respeito disso. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Vamos ler esse texto. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. É um texto bastante conhecido por muitos de nós, ou por todos nós. Filipenses 4,13, vamos declarar o nosso amor à palavra do Senhor? Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você pode fazer essa oração? Você tem feito essa oração? Sabe o que me chama a atenção? É a gente saber quem é que nos fortalece. O apóstolo Paulo, ele tem consciência que quem fortalece ele é Deus, é o Espírito Santo de Deus. E é muito importante a gente saber isso, e eu gosto de frisar isso nesse texto, porque ao longo desses anos, como crente, como pastor, como aconselhador, como formador de pessoas discipuladas, o que eu encontro mais é pessoas que quem fortalece ela não é Deus. Quem fortalece ela é o dinheiro, é a posição. Quem me fortalece é a minha mãe, é o meu pai é o meu esteio, é a minha segurança. Ou muitas vezes eu escuto, quem me fortalece é o meu esposo, é a minha esposa, ela é a base. E aí quando o esposo falta, quando a esposa falta, acabou tudo, porque a base está errada. Quantas esposas são bênção de Deus para o casamento, para a esposa, mas na hora de dar um aconselhamento são péssimos aconselhadores, péssimos. Afasta o pessoal da igreja, tira dos ministérios, não tem a visão, não tem a direção de Deus. Quem te fortalece? Quem te fortalece? Por mais que você precisa ter o seu pai, ter a sua mãe, ter um irmão, ter um parente, ter um avô, ter um marido, uma esposa, quem te fortalece? Se faltar a eles, quem é que te fortalece? Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque para ele quem fortalecer a ele é Deus. E é Deus que tem o poder de tudo nas mãos. Eu não tenho, você não tem. Nós somos limitados, limitadíssimos. Mas Deus não, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te fortalece? Quem te fortalece? Então você pode todas as coisas dele, diz o texto bíblico. Então entre num desafio, na batalha, em frente ao gigante, crendo em Deus. Você pode contar com a ajuda do homem, do pastor, da pastora, do fulano, do beltrano, do ciclano, mas quem pode resolver a causa é só Deus. Quem pode te dar a paz interior é só Deus. Casa não compra paz interior, dinheiro não compra paz interior, posição financeira não compra paz interior. Paz interior vem de um relacionamento com Deus. Vem um relacionamento com o Senhor. Então é Deus que te fortalece. Então creia em Deus para enfrentar os desafios, sejam eles quais forem. Então foi isso que Davi fez. Davi creu, Davi pensou, olha, se ele fosse mineiro, ele ia falar, uai, quando eu estava lá no meio do mato, lá no curral, lá cuidando lá das ovelhinhas, lá cheirando estrume, fedendo estrume de animal, apareceu o urso. Deus me deu força, eu enfrentei o urso.
Apareceu o leão, eu enfrentei o leão. Deus vai me dar força para enfrentar esse filisteu. Então por quê? Acreditou em Deus, acreditou no Senhor. Então acredite sempre em Deus. Amém? Segunda atitude que Davi teve, e que eu e você devemos ter para enfrentar os desafios: entenda que a sua batalha, ela é do Senhor. Quando os desafios, quando os gigantes, eles levantam contra você, se você está na rocha, firme na rocha, se você está grudado na videira, a guerra sua não é só sua. A guerra sua passa a ser do Senhor Deus. A guerra não é somente sua. Nós olhamos aqui nesse texto que o povo de Israel estava sendo afrontado por Golias. Porque Golias achou que aquele povo era mais um, era qualquer um, era aquelas nações que ele saía para a guerra, e ele derrotava, e ele vencia. Só que ele desafiou o exército do Deus vivo. A coisa deu ruim, porque ele desafiou o exército do Deus vivo. Os filisteus acreditavam que aquele povo de Israel era mais um povo qualquer. Quantas vezes os gigantes vêm sobre a sua vida achando que você é qualquer um, que achando que você não tem nome, que você não tem identidade. Você tem uma identidade. A sua identidade é de filho de Deus. A sua identidade é de filha de Deus, né? Você não está solto. Sua história tem uma marca. Sua história, você tem um nome. A Bíblia diz que você é selado e guardado pelo sangue do Cordeiro. Você tem o selo do Espírito Santo. Amém? Então Davi entendeu isso, que aquela batalha não era a batalha do povo de Israel, mas era uma batalha contra Deus. Era uma batalha contra o Senhor, porque aquele povo carregava a marca de Jesus. E nós somos o povo que carrega a marca de Jesus. Nós somos o povo que carrega o selo do Espírito Santo dentro de nós. E esse Senhor, Ele nunca perdeu uma batalha. Amém? Deus nunca perdeu uma batalha, nenhuma sequer. Não existe no dicionário de Deus a palavra derrota. Não existe. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando você estiver desafiando os gigantes que estão aí na sua vida financeira ou em outras áreas, material, espiritual, emocional, familiar, o que for, lembre-se que Deus está com você nessa peleja. Amém? Lembre-se que Deus está com você nessa batalha. Lembre-se que você é muito importante para Deus. Lembre-se que você é a obra-prima da criação do Senhor. O Salmo de número 8, se não me engano, diz que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos. A importância que você tem, você é a melhor ideia de Deus. Deus está com você. Conta-se uma historinha que um homem estava passeando pela praia, andando naquelas areias limpas, aquele areião, e ele sentia que junto ao lado dele tinha duas pegadas que ia acompanhando ele, e ele sentia que aquela era a presença de Deus. Deus estava com ele ali, Deus estava caminhando com ele, Deus estava ao lado dele, e aquela presença era gostosa, era maravilhosa. De repente a areia acaba, e começa a vir pedras, começa a vir espinhos, começa a vir muita coisa difícil de andar. E quando ele observa aquelas pegadas que estavam ao lado dele desapareceram. Só tinha uma pegada. E ele começou então a ficar triste, porque ele disse: Deus não está mais comigo, Deus me abandonou, Deus me desamparou. Quando a coisa estava boa, eu sentia que Ele estava comigo, mas agora que veio o deserto, agora que veio o desafio, agora que veio o gigante, agora que veio o problema, agora que veio tanta coisa, eu estou só. E Deus disse para ele assim: engana-se, porque essas pegadas que você está vendo são as minhas pegadas. Eu estou te carregando no colo para você passar por esses desafios. É assim que Deus faz comigo e com você. Nós somos importantes para Ele.
Então, creia que Deus está com você. O diabo, Satanás, ele já é um derrotado e ele sabe disso. Ele já é um derrotado pelo sangue do Cordeiro, mas mesmo assim, ele tenta te desviar do propósito de Deus. Ele tenta te tirar da igreja, ele tenta tirar da célula, ele tenta tirar você da devocional, ele tenta tirar você do nível de fidelidade, do nível de trabalho diante do Senhor, ele tenta te desviar. Ele quer chamar a sua atenção. Ele quer desviar você do propósito, porque ele sabe que a partir do momento que você entra num desafio, a partir do momento que um gigante se levanta, Deus compra aquela guerra. Deus compra aquela batalha, mas ele quer te desviar do foco. Ele quer fazer você se sentir menosprezado, pequeno, não vou dar certo, não vou conseguir, é difícil mesmo, a luta é grande, né? Então ele vai usar o quê? As dificuldades. Ele vai usar as aflições, para que você desista, para que você volte atrás. Diga para o seu vizinho aí, não desista dos propósitos de Deus. Que preguiça, hein, gente? Diga para mais outra pessoa aí, não desista dos propósitos de Deus. Misericórdia, gente. Vão vir para a igreja abastecido, comer aí um feijãozinho com arroz, para você ficar forte e abrir a sua boca profética para profetizar bênçãos sobre a vida desse irmão que está aí do seu lado, né? Então, Deus está com você. Só que o diabo, ele vai usar os gigantes para te confundir, para achar que você não tem, que Deus te abandonou, que Deus te deixou, que Deus não se lembra mais de você. Agora, é preciso que você se lembre disso, que Deus peleja as batalhas daquele que Ele ama. Ele vai lutar por você. Ele vai guerrear as suas guerras. Deuteronômio capítulo 20. Vamos ler esse texto, abra a sua Bíblia aí. Deuteronômio capítulo 20, versículo de número 4. Senhor, eu amo a Tua palavra. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Deus está com você na batalha. Deus está com você para enfrentar esse gigante. Amém? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Terceiro e última atitude que Davi teve, que vai nos ajudar a enfrentar os gigantes: não encare o seu problema como um gigante. Não encare o seu problema como um gigante. Quando nós lemos o capítulo 17 de Samuel, e você já leu isso, você já leu esse capítulo na leitura anual que nós estamos fazendo, né? Acabamos hoje o livro de 2 Reis, amanhã iniciamos 1 Crônicas. Ou se você ainda não leu, depois você lê na sua casa, você vai notar que em momento nenhum, Davi chama aquele homem de gigante. Mesmo aquele homem tendo mais de 2 metros, mais ou menos 2,92 metros de altura, um guerreiro forte, acostumado, Davi em momento nenhum chama ele de gigante. Davi chama ele de filisteu. Davi não chama ele de gigante. Davi não pronuncia, não chama a existência algo que não é necessário. Davi não empresta a sua boca, que tem que ser uma boca profética santa, para crescer o inimigo, para fazer o inimigo ficar grande. Nós precisamos aprender muito sobre isso, porque nós chamamos qualquer coisa que nos aparece, mas que deserto que eu estou passando, mas que luta, né? É a minha enfermidade, é a minha angústia, é o meu desânimo, é a minha falta de fé. Davi em um momento chama ele de gigante. Ele sempre referia a ele como um filisteu, ou seja, um homem comum. Por mais que ele era um valente, um guerreiro, era um homem comum, que precisa e que seria derrotado, que seria degolado, né? Davi, ele colocou o seu adversário no mesmo nível dele, no mesmo nível que ele tinha, embora ele fosse magrinho, franzininho, tanto que o rei Saul
tentou colocar nele a sua armadura, ele não conseguiu nem se locomover. Ele disse: ô rei, não dá para mim andar com isso não. Me dá aqui minha estilinga aqui, meu bodoque aqui, minha funda, minhas pedrinhas aqui, vou colocar aqui na bolsa aqui, vou enfrentar. Então ele colocou no mesmo nível do urso, no mesmo nível do leão, que ele havia derrotado, e ele encarou aquilo como mais um obstáculo. Então essa postura de Davi nos ensina que você não deve supervalorizar as lutas que você tem. Você não pode colocar o gigante acima de você, acima do poder de Deus. Não estou dizendo que o seu problema não é sério. Não estou dizendo que a luta que você está passando, porque só cada um de nós aqui, meu irmão, é que sabe, cada cabeça aqui é uma sentença. É só você e Deus sabe o que você passa lá dentro. Só você e Deus sabe as guerras interiores que você tem, os desafios que você tem, as vontades que você tem, os desafios que você enfrenta. Então, não estou dizendo que ele não é algo importante, mas não dê a importância, não coloque ele, o seu problema, não valorize, não encare ele como um gigante, encare como algo, uma luta que Deus vai te dar graça, que você vai vencer. Não coloque o gigante maior do que ele é. Eu costumo dizer que as gigantes a gente não olha de baixo para cima, a gente olha de cima para baixo. Você não pode ficar olhando as lutas de baixo para cima, porque elas vão ser enormes, elas vão ser intransponíveis, elas vão ser maiores que você. Olha elas de cima para baixo. Aí você vai ver que Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te abençoar, né? Então, se a prova está diante de você, se o gigante está diante de você, é para que você passe por ela, e é para que você seja aprovado. Deus permite desafios, Deus permite gigantes para a gente derrubar eles. Seria muito bom se Deus livrasse a gente, não é isso? Ou Senhor, me livra de tudo, de todos e de tudo. Mas Deus não faz isso, porque Deus quer testar a sua fé. Deus quer testar a minha fé, a minha fidelidade, a minha honra, o meu comprometimento com Ele. Então Ele permite que você passe por esses desafios, para que você seja aprovado. Amém? Deus quer que você seja aprovado, porque Deus concede as vitórias para você. Então, entenda que a batalha é do Senhor. Não olhe o gigante, não valorize os gigantes, não chame as lutas. Está aí, aconteceu esse problema aí. Não é meu não, ele chegou. O médico diz que é meu, mas não é meu não. Ele vai sair, vai acontecer alguma coisa, né? Então, entenda isso, que Deus já te concedeu vitórias, Deus vai te conceder mais vitórias ainda, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 17, há uma palavra do Senhor confortante para as nossas vidas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então Deus está com você. Amém? Deus está com você. Se você ainda está olhando somente o tamanho do seu desafio, o tamanho do seu gigante, do seu problema, volte os olhos para o céu e lembre-se que Deus existe e que Ele é maior do que qualquer problema que você está passando. Por maior que ele seja, Deus está no lugar santo dele, e de lá Ele guerreia as suas lutas, Ele guerreia as suas batalhas. É um Deus que te diz: atira a pedra, não tenha medo, vá, coloque o pé, que eu vou colocar o chão, meu filho, minha filha, eu te darei a vitória, eu te abençoarei. Creia pelo poder do sangue do Cordeiro, para você continuar desafiando os gigantes que vêm sobre a sua vida, que já vieram, que estão, ou que virão ainda.
Creia em Deus, que Ele está com você, que Ele te dá a vitória. Para a gente finalizar essa palavra, algumas perguntas para você meditar, né? Porque vamos ter um tempo de oração. Qual é o maior gigante que você tem enfrentado ultimamente? Qual é o maior desafio que você tem enfrentado? Você acredita que pode derrotar esse desafio, esse gigante? Você acredita que você pode vencê-lo, né? Você tem dado ao seu problema uma importância maior do que ele realmente merece? Quando um gigante te desafia, você costuma se lembrar de Deus através de Jesus Cristo, que já te deu a vitória? Ou você esquece do poder de Deus sobre a sua vida? Quais são as suas respostas para essas indagações? Vamos nos colocar de pé. Nossa rede de louvor estará se posicionando aqui para nós orarmos ao Senhor. Comecei essa palavra dizendo que não sei o desafio, o gigante que você está enfrentando, aonde que ele é, aonde que ele está. Por certo é que existem pessoas aqui enfrentando gigantes na sua vida, enfrentando desafios enormes, que se levanta dia após dia. E Deus te trouxe aqui para que você ouvisse essa palavra e você fosse desafiado a romper com esses gigantes, a tomar posse da sua vitória, a não valorizar, supervalorizar esses gigantes. Deus te trouxe aqui para você aprender a batalhar. Deus te trouxe aqui para que você possa ter fé. Talvez a sua fé está tão pequena que não chega o tamanho de um grão de mostarda. Mas Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para te desafiar você, para que você possa romper esses desafios. Deus sabe os gigantes que você está enfrentando. Deus sabe as lutas que você está passando, aonde está, Deus sabe. Não precisa esconder de Deus. Deus te conhece. O desafio agora é o que você vai fazer. Qual é a sua atitude? Qual é a sua posição? Deus te trouxe aqui para você receber essa palavra. Então é hora de buscar a Ele. É hora de se render a Ele. É hora de clamar a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Nós vamos ter um tempo de oração. Depois nós vamos ter um outro momento em que você vai poder vir à frente e eu vou orar pela sua vida, para que Deus te ajude, para que Deus te dê força, para que você realmente tome posse de quem você é em Cristo Jesus. Mas agora é a hora de você rasgar o seu coração para Deus, porque talvez você desacreditou, talvez você reclamou, talvez você teve atitudes que foram contrárias às atitudes que Davi teve. Então é hora de pedir a Deus a misericórdia, é hora de clamar, é hora de chorar, é hora de suplicar ao Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe pela minha falta de fé. Me perdoe porque hoje mesmo, Senhor, eu falei que esse gigante é grande, eu falei que esse desafio eu não vou conseguir, que ele é muito grande, ele é intransponível, impossível. Vai orando ao Senhor agora, vai apresentando a sua vida, e quando nós vamos apresentando a nossa vida, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para ministrar o nosso coração, e dentro da liberdade do Espírito Santo, nós temos total liberdade de nos arrependermos, de nos quebrantarmos, de chorarmos, de irmos ao pé da cruz do Senhor e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu me perdoe, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim.
poderoso. Vai falando com o Senhor dos Exércitos. Vai orando ao Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Peça a misericórdia, a graça do Senhor para te ajudar. Deus está com você. Deus não te desamparou. Você achou que estava sozinho, mas Deus está com você. Deus está com você nessa batalha. Deus está com você nessa luta, nessa guerra. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Oh Deus poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai abrindo o seu coração para Deus. Esse é um tempo de você abrir o seu coração para Deus, porque quando você é sincero, quando você abre o seu coração, Deus ministra cura, Deus ministra restauração, Deus ministra livramento, Deus ministra libertação, Deus atende o seu clamor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está com você. Deus está na sua luta. Fale com Deus, apresente a Deus, ore a Deus, suplique a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluias, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso, em nome do Senhor, Deus está contigo. Deus está ouvindo a sua clamor, a sua oração. Fala com Ele, apresente a Ele. Oh Deus de toda glória, Deus poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos perdoe. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, oh Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de graça. Tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Em nome de Jesus. Deus está com você nessa guerra. Deus está com você nessa batalha. Oh, aleluias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus.